O Internacional do técnico Mano Menezes é um time com algumas propriedades muito específicas. A primeira delas, os jogos do Inter não são agradáveis de ver. Os jogos são de nível técnico abaixo da média. Mas a segunda propriedade é aquilo que mais importa. O Inter, nessas circunstâncias de jogos ruins, tem conseguido levar a vantagem em cima do adversário. Com força mental, com força física, com força técnica, a gente pode discutir, mas o Inter consegue uma sequência importante de vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Agora venceu de virada. O América Mineiro no Horto, espantando um fantasma de uma touca que o América Mineiro vinha colocando em cima do Internacional. A importante vitória colorada em BH, os seus destaques individuais agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla, que venceu 2-1, venceu a equipe do América Mineiro no Horto, no Estádio Independência. E olha, segue subindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter chega agora à marca de 20 pontos e encosta no G6. Com 12 jogos, o Inter se consolida na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. A 2 pontos do G4. O Inter pegou o elevador. Vem de uma sequência importante de 3 vitórias consecutivas, 5 jogos invictos dentro do Campeonato Brasileiro. E com essa vitória, aumenta ainda mais essa perspectiva de crescimento, de aumento de produção no Campeonato Brasileiro. E aí, se a gente for falar disso, vocês vão pensar, bom, o Inter enfrentou o América Mineiro, um adversário mais fraco, conseguiu uma autoridade de um time que vem em uma sequência positiva de vitórias no Campeonato Brasileiro, construiu uma vitória tranquila. E não foi assim. Porque não vem sendo assim os jogos do Internacional. O Inter jogou mal. O Inter de novo fez um jogo que tecnicamente não foi o melhor. Mas do que isso importa ultimamente? O que importa é isso aqui, 6º colocado na tabela de classificação. Na escalação, o Mano Menezes fez algumas mudanças, que a gente até projetava que ia mudar, mas não sabia onde. Vamos lá. Ele preserva o Alan Patrick, e muito da preservação do Alan Patrick também se dá ao fato do Pedro Henrique e do Wanderson terem apresentado condições de jogo, se recuperado dos traumas que sofreram recentemente. O Pedro Henrique, o pisão no pé no jogo contra o Coritiba, o Wanderson de uma pancada no pé na partida contra o Vasco da Gama, estiveram recuperados e foram para o jogo. E aí ele preserva o Alan Patrick, porque claro, quarta-feira tem a decisão. O jogo que o Inter precisa ganhar é na quarta-feira contra o Independiente Medellín. Ele tira o Alan Patrick e surpreende colocando um Jean Dias como meia articulador. Preserva outros jogadores, na defesa tira o Bustos, coloca o Igor Gomes, mas no mais é aquela equipe que a gente projetava. E assim, não deu certo o Jean Dias como meia articulador. O Inter no primeiro tempo, assim como tem sido nos últimos jogos, foi um time que não criou, foi um time que teve muita dificuldade para finalizar no gol adversário. O Inter não teve nenhuma chance de gol no primeiro tempo, acho que nenhuma finalização no primeiro tempo. E é verdade que o América Mineiro não é um time brilhante, também não criou grandes oportunidades em cima do Internacional, mas foi superior. Eu diria que foi bem superior o América Mineiro no primeiro tempo em relação ao Inter, tanto que chegou ao gol. E aí o gol vem de uma sequência de lances. Primeiro o América Mineiro já tinha uma oportunidade do Breno chutando de fora da área que o John teve que intervir fazendo boa defesa. Aí teve um lance que a arbitragem quase expulsou o Nico Hernandes, tá? Um contra-ataque rápido, o Nico Hernandes derruba o Everaldo, a arbitragem marca a falta e o VAR chama para expulsar o Nico Hernandes dizendo que ele era o último homem. E aí, na minha visão, acertadamente, o árbitro do jogo disse que não era o último homem não e ficou só no cartão amarelo. E naquela falta, naquela confusão toda, o América Mineiro chega ao gol, uma cobrança que a bola rebate, sobra, o Juninho ganha o lance e chuta no pé da trave do John e aí abre o placar para a equipe do América Mineiro. O gol ele foi relativamente cedo, ali pelos 16 minutos da primeira etapa, e a grande verdade é que depois do gol, o Inter teve muitas dificuldades, porque o América Mineiro se recuou atrás da linha da bola, o Inter não tinha criatividade, o Inter não tinha saída de bola qualificada, o Inter errava muitos passes e dava oportunidade para o América Mineiro contra-atacar, e assim foi a tônica do primeiro tempo. O Inter não conseguiu se corrigir em relação a isso, porque faltava a articulação. E aí no intervalo, o Mano faz uma mexida que muda o jogo. E uma mexida acertada do Mano, de certa forma até criativa do Mano Menezes, tá? Ele tira o Luiz Adriano
e coloca o Campanharo. Pra quê? Pra ganhar um pouco mais de meio campo, pra ganhar um pouco mais de posse de bola e de criatividade no meio campo. O Campanharo, que é um primeiro volante no Inter, mas que já jogou como meia, na ausência de outro meia, e o Mano não querendo queimar o cartucho do Alan Patrick, coloca o Campanharo joga de 10, joga de meia. E o Campanharo consegue dar um pouco de criatividade pro time. Consegue fazer com que a bola fique um pouco mais retida na frente. O Pedro Henrique ganha lances e se movimenta mais do que o Luiz Adriano. E o Inter cresce um pouquinho de produção a partir dali. E chega ao gol. Chega ao gol em um lance daquele que pra mim foi o melhor jogador do Internacional nessa partida, que foi o Johnny. O Johnny era o cara que dava intensidade no meio campo, roubava a bola e tentava progredir pro ataque. E aí numa jogada pelo lado esquerdo, o Wanderson faz o cruzamento, o Johnny mata no peito, finaliza, a bola passa por toda a área. E o Gia Dias, que esteve mal no primeiro tempo e que no segundo tempo abriu, e aí o Mano fez Campanharo centralizado, Gia Dias de um lado, Wanderson de outro e Pedro Henrique na frente. O Gia Dias dentro da área finaliza de letra. O Gia Dias é um cara peculiar, né? É um jogador peculiar. Ele de letra, era o único recurso que ele tinha mesmo, consegue mandar pro gol e fazer o gol de empate do Inter na partida. E depois do gol de empate, a grande verdade é que o Inter, por mais que não tivesse uma atuação brilhante, o Inter, de certa forma, conseguia equiparar o América Mineiro e assustar em alguns lances. E aí o Mano coloca o Alemão em campo. O Mano coloca o Alemão em campo e aí o Alemão faz o lance do jogo. O Alemão decide a partida para o Internacional e a gente tem que valorizar isso. O Alemão fez o 7º jogo agora, não vai pro Coritiba, portanto, ou fica no Inter ou é vendido pro exterior, mas o Alemão decide o jogo. Em um balão do Moledo, ele ganha na bola aérea, dá a bola no Wanderson e corre por trás de uma movimentação que, olha, poucos atacantes do Inter seriam capazes de fazer. O Alemão é aquilo, o Alemão ele tem ferramentas e a gente sabe de todas as ferramentas que ele tem. A questão é que às vezes ele não tem a facilidade para usar essas ferramentas. Ele é forte fisicamente, ele tem habilidade, ele não é um cara totalmente tosco com a bola, mas ele às vezes peca em algumas tomadas de decisão e peca, principalmente acho que alguma coisa de ansiedade. E o Alemão, ele bem, tem ferramenta, cara. Ganhou a bola pelo alto, teve a inteligência de fazer a movimentação correta, o Wanderson lançou ele ganhou na força e na velocidade do zagueiro adversário e de perna esquerda deu um belo chute tirando do goleiro Matheus Cavicchioli e dando a vitória. No primeiro tempo, improvável para o Internacional no Horto. E uma vitória fundamental, repito, o Inter é o 6º colocado do Brasileiro. O Inter pegou um elevador no Campeonato Brasileiro e consegue uma vitória importante contra o América Mineiro. É verdade, de novo jogando mal, mas esse tem sido o Inter. E cara, se seguir sendo assim sempre, me serve. Porque o Inter tá subindo bastante na tabela do Brasileirão. Alemão decidiu, o Inter melhorou no segundo tempo e conseguiu essa importante vitória. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!